Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band, conosco no programa, os técnicos de futebol, Celso Rotti. Celso Rotti, vem aí. Julinho Camargo, grande Julinho. E o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes FM 94,9, AM 640. Na Arena, o Grêmio, pelo critério do gol qualificado, empatou em 1-1 com o Fluminense. E está eliminado da Copa do Brasil. Por que, Celso? Por que, Julinho? Bom, eu te diria o seguinte, todos nós, treinadores e todas as equipes, quando a gente inicia uma competição como a Copa do Brasil, nós sabemos, obviamente, do regulamento. O Grêmio foi no Rio, fez um grande jogo, poderia ter ganho o jogo lá pelo que produziu. Primeiro tempo, né? Principalmente. E não conseguiu fazer o gol fora de casa. O Fluminense veio aqui, se defendeu, fez o gol fora de casa e se classificou. E o Grêmio não teve a oportunidade, ou a felicidade, melhor dizendo, de ganhar o jogo, né? De fazer o 2-1. Então, por isso que está aí fora da competição. Justo esse critério, Celso? Eu acho justíssimo, sim. Porque é um critério que está muito claro. É um critério que premia a produção. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de saber fazer a análise das coisas. Produzir bem sem fazer gol. O que é mais importante? Produzir bem, jogar bem e pronto? Ou fazer o gol efetivamente, mesmo não tendo uma produção tão boa, e ganhar o jogo e efetivamente conseguir os 3 pontos? Nesse lance aí, Celso, o Julinho pode falar na sequência. Houve falha da zaga ou é mais mérito do atacante? Eu acho que pela situação, a gente tem que ter muito cuidado com isso, esse é o mérito do atacante. O atacante, que nem o Fred, se não for sempre marcado, mesmo com a bola em andamento, e ele é muito inteligente para fazer essa finta sem bola, e aliás é uma das características que ele tem, ele faz a finta tanto no primeiro quanto no segundo pau, a bola está lá com o companheiro dele, ele está se movimentando e fazendo a finta sem bola, é difícil para o zagueiro, porque enquanto o atacante faz a finta sem bola e vai atacar a bola para fazer o gol, o atacante tem que estar marcando a bola lá e defender para não levar o gol. Então, zagueiro, a desvantagem é do zagueiro. E ele tirou essa vantagem e foi feliz. Julinho, as duas questões. O empate, o critério, né, da competição e o lance do Fred, que nós vimos agora há pouco, podemos rever na sequência. Se for Eu acho que o critério é justo, porque... É o mesmo para os dois. Vale para os dois, então ele é justo. E eu entendo que o Grêmio, na partida de volta, né, aqui na Arena, teve uma grande dificuldade pela compactação das duas linhas do Fluminense. No jogo lá no Rio, o Fluminense se propôs a jogar mais, jogou com mais espaçadamente falando, né? E isso proporciona para o Grêmio, principalmente na figura do Juliano, que flutua atrás da segunda linha, capacidade de armação maior. No jogo na Arena, o Fluminense foi muito compactado, jogou praticamente marcando no seu campo e principalmente pela falta do Michael, eu acho que o Grêmio ficou muito à mercê da armação do Juliano e do Douglas. E pela falta de não ter o Michael em campo, acabou não conseguindo produzir o suficiente e acabou empatando a partida. Quanto ao gol do Fred, eu vejo os dois sentidos, para mim, tem valia. Primeiro, a qualidade do centroavante, que sabe se colocar no local certo, né? E de contrapartida, a atenção que o zagueiro tem que ter, principalmente em estar sempre por dentro do atacante. Todo zagueiro que perde esse espaço para o atacante, e muitas vezes isso é mérito do atacante, de fazer a finta, tu tomou o lado de dentro, fatalmente tu toma um gol. A gente tem falado muito, Celso, sobre... Há pouco até nós falávamos sobre essa questão dos novos técnicos, das novas ideias e de eventualmente um modelo novo de trabalho que está existindo no Brasil hoje. E uma coisa que chama a atenção, o Eduardo Batista colocou o Cícero como um segundo volante, tirou o cara de articulador de frente para ser um jogador que começa o jogo mais atrás. A figura de uma boa transição hoje, ela se tornou fundamental no modelo atual de futebol? Sempre foi. O Celso tinha o Fernando no Inter. Só que tu não te esqueça, é muito... A gente só enxerga, não é o teu caso, mas normalmente se enxerga o que se quer ver, né? O que aconteceu?
Para ele botar o Cícero como segundo homem, ele botou o Pierre, que não vinha jogando, como volante. Volantão. Que é o volante. O suporte. Então, nós temos que ter essa transição, certamente temos que ter, e eu acho que é válido, é importante, é fundamental. O segundo volante tem que saber jogar, ou pelo menos um deles. Se os dois souberem jogar, ótimo, mas não podemos esquecer de que a situação do primeiro volante é muito importante mesmo. E ele botou o Jean na lateral direita. Então, com o Jean na lateral direita, que é mais marcador do que o Wellington, né, e sabe jogar também, com o Pierre, ele pôde colocar o Cícero. E aí teve uma transição muito boa. Agora, o Júlio falou das duas linhas. É óbvio, vem jogar no Olímpico, o time tem que ter o quê? Compactação. Marcou, jogou por uma bola, ganhou. Os times do interior jogam por uma bola, não tem qualidade. O time grande que vem se propõe com isso, jogar por uma bola, tem qualidade. Quando tem a chance, mata o jogo. Você está dizendo uma coisa interessante, Celso. Não tem nenhum crime jogar por uma bola. Mas óbvio que não. Mas o Argel, quase mataram o Argel. Disseram que o Inter ia virar o Figueirense e não sei o quê, ia se apequenar. E depois o Argel até fez uma estratégia diferente, colocando o Anderson, né? Porque ia jogar com 3 volantes, onde é que já se viu? O Inter não é o Figueirense. Bom, mas aí é um pouco diferente. Aí é uma estratégia de jogo. Jogar com 3 volantes é diferente da maneira como o Fluminense jogou. O Fluminense jogou bem compactado, bem armado. Bom, mas com uma saída rápida. O Marco Júnior, e a gente que trabalhou no Rio sabe muito bem, e o Scarpa são 2 jogadores que têm, e o Gerson, são 3 jogadores com uma qualidade, com uma velocidade muito grande, e são meninos. Não pode ficar enjaulado lá atrás. E são meninos. Cumprem a função tática de marcação, mas saem com muita velocidade. É por isso que o Eduardo conseguiu o resultado. E está de parabéns, porque pensou e pensou bem. Agora, comparando isso ao Argel, que eu não sei qual foi o comentário que foi feito, com 3 volantes... Depois foi até elogiado. Com 3 volantes, a coisa pode até ficar um pouquinho mais amarrada, de acordo com a característica dos volantes. Ele tirou daí o Wellington Martins, colocou o Anderson, melhorou, mas aí o Anderson também voltou a jogar futebol, né? É que se tinha perdido a esperança no Anderson e o Inter não tinha outro articulador. Eu não vou defender o Anderson, mas nenhum jogador consegue jogar futebol se não tiver sequência. De no mínimo 5, 6, 7 jogos de competição. E aí quem é que tem paciência? Não sei. Torcedor, imprensa, dirigente? Não sei. Só estou dizendo que o mais cascudo nosso aqui, nenhum jogador tem condição de ter uma sequência de alto nível, melhor dizendo, se não tiver sequência. Não vai apresentar um alto nível se não tiver sequência. Então, eu não estou defendendo o Anderson, nunca trabalhamos juntos, né? Mas o que eu acho é isso. Todos nós reconhecemos que o Anderson é um grande jogador tecnicamente. Há alguns questionamentos sobre a sua condição física e a sua força física, principalmente, depois das lesões que ele teve. Tudo bem. Agora, ninguém vai conseguir se apresentar em alto nível se não tiver sequência de trabalho. Nesta semana nós tivemos uma revista portuguesa fazendo uma matéria sobre o modo de trabalhar do Roger, considerando que ele está promovendo no Brasil algo inovador, tanto no trabalho de jogo, quanto na preparação da equipe, no treino do dia a dia. Vocês enxergam alguma coisa de revolucionário no trabalho do Roger no Grêmio? Eu não sei porque eu não acompanho o trabalho do Roger, não sei do que essa revista especificamente está falando, mas se isso acontecer, que bom. É boa notícia, é uma boa pessoa, um bom caráter e está aí com tudo para se tornar um grande treinador. Tem um software que é utilizado no intervalo dos jogos do Grêmio e que mostra exatamente quais foram as deficiências do primeiro tempo, onde é que o Grêmio pode explorar melhor o segundo tempo. Todos têm. Todos têm. Alguns vestiários e alguma condição, alguma estrutura, a gente não pode reproduzir, mas felizmente na arena se consegue, pela qualidade da estrutura. Pois é. Se consegue coisas mais avançadas. Isso dá um acréscimo, isso dá um ganho, é uma vantagem? É interessante sim. O que dá acréscimo é treinamento, é trabalho. Agora a tecnologia ajuda. Julinho. Eu conheço bem o Roger, na passagem que eu tive no Grêmio lá, ele estava lá. Foram colegas, né, Júlio? Foram colegas e eu gosto muito dele, cara. Ele tem um pensamento atualizado, uma pessoa que se preparou também para exercer a profissão que ele está fazendo. E a semana de treino dele, tudo que a gente ouve, conversou com ele, é semana boa, é de intensidade alta, mas principalmente com o norte, né, de usar a semana para chegar a determinadas ações no domingo.
que é o que todos nós buscamos, a gente tenta, né, usar bem a semana para produzir o domingo. Domingo não é à toa, domingo tem que ser o resultado da semana. Muito bem, vamos ver o Internacional, que não se deu bem também, acabou jogando uma partida razoável. No Allianz Parque, o Internacional esteve próximo da classificação, esteve bem longe, depois bem perto, né? Mas erros defensivos eliminaram o Colorado da Copa do Brasil. Vocês concordam com essa afirmação de erros defensivos? Sempre tem que haver o erro, né? Sempre tem que haver o erro para ter o gol. Aí o Vitor. Então, é complicado, né? Eu acho que é muito fácil pegar e dizer, olha, houve um erro ali, ó. É a mesma coisa do Fred, né? Fez o gol, houve erro na defesa do Grêmio. Aí então houve erro na defesa do Internacional. E esse zagueiro tem feito muitos gols. Né? Pois é mérito dele, é um mérito também do adversário. Né? Então, eu acho que o Internacional fez um segundo tempo muito bom. Por quê? Porque é a característica da competição. É interessante isso, né? 2-0. Um jogo, né, onde foi 1-1 na casa do Internacional, aqui em Porto Alegre. Né, e vai jogar em São Paulo, o adversário abre num primeiro tempo razoável, equilibrado, talvez o Palmeiras com um pouquinho mais de intensidade, tomando a iniciativa. Né, fez 2-0. O que resta para o Internacional? Um time que nem o Internacional, top de linha. Resta fazer o que fez. Né? Então, e foi lá e conseguiu fazer. Isso demonstra que, quando se quer, existem forças, né, que a gente vai buscar onde não tem. O Internacional foi buscar, foi para cima, empatou o jogo. Por que não fez isso desde o início? Por que não teve essa postura desde o início, se pergunta o torcedor, né? É porque depois do 2-0, parece que libera alguma coisa e o jogador se transforma, né? Foi isso que nós vimos no jogo do Internacional. A infelicidade do Internacional foi ter levado o terceiro gol, logo em seguida. Acho que se a coisa continua, o Internacional poderia ter vindo, sim, pela atitude que teve no segundo tempo, né? Mas as coisas não são assim, elas não são assim. E se ouve muito falar da arbitragem, poxa vida, o pênalti foi duvidoso? Foi duvidoso. Não, duvidoso não, foi escandaloso. Foi duvidoso o pênalti. Agora tem também os lances a favor do Internacional. O pé alto aí do também Anderson, não tiveram, não tiveram nenhuma dúvida. Então é muito complicado. Num jogo de futebol igual como esse, as coisas são assim. Volta o Internacional desclassificado. Tu estaria chorando aquele pênalti ali uns 3 meses, Celso Rocha. Eu nunca fiz isso, velho. Aquele pênalti não dá para marcar. Não, 3 meses não. Mas 3 dias, anos, tá? 3 dias. 3 anos. Vamos ficar lembrando aqui eternamente do pênalti. Não adianta. Quem é que passou? Passou o Palmeiras. E aí? O leite derramado. E aí? Não se resolve nada. E o ano? Tu acha que está jogado? Não sei. Não, agora eu te pergunto. Tu me fez 10 perguntas. Ficou resumido ao Campeonato Brasileiro. O Gaúcho. Ao Campeonato Brasileiro, ainda tem chance no Campeonato Brasileiro. Tu acredita? Joga amanhã um Não, mas do jeito que tu deu essa ironizadinha aí, eu acho que tu acha que foi o ano se foi com a corda. Não sou eu que estou dizendo, é a imprensa que diz, o ano do Internacional foi. Não existe o Campeonato Brasileiro. Mas é difícil o brasileiro, o Celso tem razão, ele não diz isso claramente, mas ele quer dizer, tá difícil o ano porque depois dessa partida de hoje, o Inter tem Atlético e Flamengo fora. É difícil, o Inter vai ter que jogar quase sempre o que jogou esses 25 minutos com o Palmeiras, quase sempre. E aí resta saber se o Inter vai ter competência, o que não teve até agora. Time tem. Potencialmente, né, Celso? Porque a questão física tirou do Inter a sua... Mas agora não dá para falar em física, né, Zé? Agora chega, né? Pelo amor de Deus. Já faz 1 mês e meio da nova filosofia. Nós estamos em outubro. Escolhas, ninguém fica impune às escolhas feitas. Agora a cornetinha foi dos dirigentes. Não é dirigente nada, eu não estou dizendo nada, só estou dizendo para vocês que isso acontece comigo, acontece com o Júlio, acontece com vocês. Vocês, quando escolhem o programa, a hora e os companheiros que estarão do lado de vocês, fizeram escolhas. Escolhemos bem, nós consequentemente, aqui escolhemos bem. Exatamente, e consequentemente os clubes também. E por isso que nós temos audiência e às vezes os clubes ficam no meio do caminho, nós não, né? O Celso não disse, mas a gente pode dizer, né, Reg? O Inter fez um projeto de ano que esperava ir mais longe. Embora na Libertadores tenha chegado muito próximo, o Inter fez investimentos muito altos nesse grupo e teve que ir descartando porque o investimento e o custo foi se tornando incompatível com o tamanho das metas alcançadas. Então ele teve que descartar jogadores e ele teve que recomeçar o projeto
e reinventar no meio da temporada. Então, não é o resumo até agora não é o melhor, não era o projetado. Voltamos com a palavra do Julinho também sobre esses aspectos todos, por que o Internacional, mesmo tendo time, não foi tão longe. A seguir, projetamos também os jogos da dupla Grenal nesse final de semana pelo Brasileirão. O Inter hoje, 6h30 da noite, contra o Sport no Beira-Rio, e o Grêmio nesse domingo, 4 da tarde, diante do Cruzeiro no Mineirão. Última vez que o Grêmio ganhou lá, Luxemburgo treinava o Grêmio. Quem treinava o Cruzeiro? Já voltamos.